leitura, cada ato desse culto, Senhor, é ministração do Teu Espírito nas nossas vidas. Então, mais uma vez rogamos, Senhor, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para que possamos viver uma vida que dê glórias somente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 11, versículos 33 e 36. Romanos 11, do 33 ao 36. Vou manter o vermelho por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que texto, irmãos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você vê como é que é o vício, né? Eu estou lendo na NVI, mas eu terminei de falar o texto da Ara. Não sei se você percebeu, lendo aí, né? Chegamos a mais um encerramento de outra série de mensagens. Essa nossa série foi sobre os pilares da Reforma Protestante. Falamos de sola Escritura. O que significa sola Escritura? Somente as Escrituras, somente a Bíblia Sagrada. Falamos sobre sola fide, ó, o povo sabendo aí, né? Falar é latim. Sola fide é o quê? Somente pela fé. Sola gratia, somente a graça. Hoje de manhã falamos solus Christus. Até ouvi uma pessoa dizendo que parecia feitiço do Harry Potter. Solus Christus, é somente Cristo, Ele é suficiente. E agora chegamos ao momento final, à nota final. O coro de toda essa sinfonia aponta para soli Deo glória, que significa somente a Deus glória. Os reformadores diziam que esse último sola é o responsável por resumir todos os outros. Todos os outros apontam para isso aqui, porque se tudo vem da Escritura, se tudo é pela graça, tudo é mediante a fé, e é em Cristo, então tudo é único e exclusivamente para a glória de Deus. Então, seguindo o mesmo padrão do que fizemos nos outros dias com os outros temas, a gente vai começar pelo contexto histórico, onde a gente vai descobrir que, meu irmão, não é de hoje que o homem tenta roubar a glória de Deus. Se você voltar um pouquinho na história, você vai se lembrar que tudo começa lá no Éden, lugar... O vermelho não quer trabalhar hoje. Só diminui a captação. Éden, tudo perfeito, pleno, maravilhoso. Um homem vivendo o melhor da vida, a mulher vivendo o melhor da vida. E qual foi o sério problema que a serpente conseguiu pegar no coração deles? Deus tem um negócio que você não tem. Depois o tempo avança, e quando a gente chega na Idade Média, a própria igreja havia se esquecido de novo da verdade, de que a glória deveria ser só do Senhor. E as glórias eram divididas, um pouco para os santos, um pouco para as relíquias, um pouco para as indulgências, e claro, uma boa parte para o próprio clero, até que, né, nada mais justo do que enriquecer os bolsos da igreja. Pelo menos era o que se argumentava. Mas alguns homens, ao longo da história, se levantaram contra isso. Lutero é um grande nome que a gente tem na história, Calvino é outro grande nome, mas tiveram muitos outros. E é importante percebermos que a fé verdadeira não exaltava nenhum desses homens. O interesse deles não era que passasse a haver culto à pessoa deles, à figura deles.
O objetivo era exaltar a glória de Deus, apontar para a glória de Deus. E foi diante dessa percepção que eles levantaram uma bandeira que ecoa até hoje. A glória não pertence aos papas, nem a pastores, nem a excelentes pregadores. A glória pertence exclusivamente a Deus. Por isso dizemos, só lhe deu glória. Por isso, tantos hinos são assinados no final com SDG, que é nada mais, nada menos que a mesma coisa. É importante lembrar, irmãos, que quando a gente fala aqui, chega esse período da reforma, meio que a gente fala até com orgulho alguns nomes, né? Lutero, Calvino, mas o objetivo nosso não é colocar ninguém em pedestal, porque eles eram tão falhos quanto eu e você. Eles foram apenas instrumentos na mão de um olheiro extremamente habilidoso. E aqui tem algo pessoal que eu quero compartilhar com vocês. Quando meu pai e eu subimos aqui no púlpito, quando a gente prega a palavra, quando aconselhamos, oramos, servimos, nós estamos de certa forma na mesma galeria da fé, onde estão Calvino, Lutero, os valdenses, John Wycliffe e tantos outros, tantos famosos e conhecidos, como os milhares e milhares de outros pregadores anônimos, que não tem relato nenhum na história. Mas isso não porque nós estamos todos no mesmo patamar, e sim porque todos nós servimos ao mesmo Senhor, fazemos parte do mesmo reino, da mesma história redentora que Deus está escrevendo. E essa é a beleza de vivermos o só lhe deu glória. Ele nos lembra que não importa o tamanho da minha e da sua influência, nem o número de seguidores que temos. O que importa é a fidelidade ao propósito por qual cada um de nós foi chamado, aonde o Senhor nos colocou para servir. Exatamente como as palavras de João Batista, que foram transformadas em música de forma extraordinária, dizendo: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Então, que essa glória seja exposta, manifesta e pregada através da sua vida. E o que acontece com o nosso ego? Nós, meus irmãos, somos nada mais, nada menos que ecos dessa glória extraordinária. Antes da reforma, houveram outros movimentos de fé que buscaram essa mesma pureza, esse mesmo retorno, esse mesmo amor, movimentos que visavam o evangelho acima de qualquer outra coisa. E sabe o que aconteceu com eles? Foram esmagados, destroçados, das formas mais bizarras. E aí a gente tem vários nomes que hoje a gente já descobriu, né? Os valdenses, os lollardos, os hussitas, os albigenses, tantos e tantos homens que serviram ao Senhor de todo o coração. Alguns sim, deixaram algum registro, e a gente tem como achar, como ler, como ver a glória de Deus manifesta naqueles dias. Temos muito material para estudar. Hoje, se você pesquisar, você encontra muita coisa muito boa, que Calvino não inventou a roda, ele foi atrás e leu conteúdos bons, e é o que eu e você devemos fazer. Outros movimentos, no entanto, simplesmente desapareceram por completo na história, foram extirpados dessa vida. Sacrifícios oferecidos em um testemunho fiel a Deus. Por documentos do Vaticano e outros reinos e reinados e condados, nós hoje sabemos que esses movimentos existiram. Às vezes só com um relato do tipo, tinha um grupo lá que se manifestava dessa forma, que defendia isso e isso. Muitos desses movimentos a gente não sabe nem nome, nem o impacto deles na história. Não vimos as suas obras. Mas a parte gloriosa, meu irmão, e eu me arrepio e sinto meu coração quase chorando, é a certeza de que Deus viu
Deus foi glorificado na vida deles, mesmo sem fama nenhuma, sem nome, sem momento, sem história. Quem são esses? Deus viu que eles fizeram a parte deles. E é isso que precisamos lembrar. A glória de Deus não depende de reconhecimento humano nenhum. Ela brilha até mesmo nas mais densas sombras, nas trevas absolutas. Pois essa glória divina, ela, embora extraordinária e gigantesca, ela, de forma sutil, se manifesta em pequenas coisas, pequenas pessoas, como eu e você. Lembra aquele menino lá que ofereceu 5 pães e 2 peixinhos? Hoje em dia ele ganhou até música, né? Qual é o nome do menino? Ele não discursou, ele não pregou, não ficou famoso e ainda perdeu tudo que tinha. Mas ele entregou tudo a Deus. E o que Deus fez? Multiplicou. Da mesma forma, o irmão que varre o templo, a irmã que faz lanche, quem organiza os bancos, quem cuida do som, se preocupa com a transmissão, quem é surpreendido com o louvor, com o pastor maluco mudando as coisas toda hora, todos estão participando do mesmo movimento da glória. Na contabilidade do céu, o valor não está no tamanho da obra que você acha que está fazendo. Ah, não, o culto hoje tinha 1 milhão de pessoas. Mas na entrega do nosso coração no altar. Por isso a Bíblia vai dizer de forma tão clara e tão delicada: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. A igreja do Senhor, Senhor, essa mensagem é o centro de tudo que fazemos aqui, domingo após domingo, todo santo domingo, manhã e noite, relembrando em cada pregação, em cada música, cada oração, que a palavra revelada de Deus é apontando para uma pessoa. Que pessoa é essa? Eu sei, tem gente que se confunde o JC e acha que o JC é João Calvino, mas só tem um JC que importa, e ele se chama Jesus Cristo. Toda a glória pertence a Deus, porque Deus se revelou em glória através de Cristo. Quando olhamos para a cruz, vemos a glória de Deus como manifesta no seu amor, na justiça, na graça, na santidade. Nem Abraão, nem Moisés, nem Paulo, nem Calvino, nem Lutero podem jamais se comparar à glória manifesta de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. E o mais espantoso é que Ele nos convida a participar dessa glória. Ele podia guardar essa glória só para Ele, mas Ele deu direito a mim e a você de participar. E Ele não nos fez participar disso, irmãos, como competidores. Vamos ver quem tem mais glória. Mas como espelhos que refletem a luz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, como ecos da sua glória. Então surge a pergunta: para que eu e você vivemos afinal? Para que a gente existe? Quando a gente lembra desse tema de hoje, a Deus somente toda a glória, nos faz uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo devastadora. Nos seus atos, nas suas escolhas, nas suas decisões, para quem você tem vivido? Quem você busca sanar os sonhos e desejos? A vontade de quem que você quer satisfazer? Temos vivido para a nossa reputação, para o nosso conforto, para os nossos planos pessoais, ou para que o nome do nosso Senhor seja exaltado? Quando a igreja trabalha, canta, serve, prega com esse foco, a glória de Deus brilha. Quando um cristão acorda e diz: Senhor, que o teu nome seja honrado hoje, eu vou fazer o Uber, estou saindo de casa agora, Deus me leva para ser bênção na vida dessas pessoas. Sabe o que acontece? O céu se alegra, fica em festa.
Aproveite o momento para responder com sinceridade, irmãos. Eu sei que às vezes a gente pensa, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem, mas o Senhor não trouxe fulano, trouxe você. Para que você possa refletir, para quem você tem vivido? De que forma você tem vivido? E aqui eu quero abrir uma janela, porque lá no Clube do Livro, dessa semana, passamos por um episódio que nos representa imensamente. Está vendo? Você não participa do Clube do Livro, está por fora. O personagem Aslan é nada mais, nada menos aquele personagem que representa Jesus Cristo. Ele fala todas as coisas maravilhosas que ele fez. E o personagem que nos representa na história ouve tudo aquilo, ignora tudo que Aslan falou, tudo que Deus falou que fez, e ele foca apenas na parte ruim da situação. Ele ignora as bênçãos, ignora os livramentos, e ele ainda reclama de um pequeno problema. Era para ele ter morrido, mas um pequeno problema que a amiga dele se machucou é o suficiente para ele reclamar. Tá, o senhor fez tudo isso aí, a minha amiga se machucou. Reclama porque em um determinado momento não foi do jeito que ele queria. Deus estava mostrando que estava com ele na jornada, que estava garantindo a vitória dele passo a passo. E ao invés de dar honras e glórias a esse Deus, ele reclama. Sabe, gente, quando a gente vê essa história, a gente fala assim, nossa, que mesquinho, que miserável esse homem, olhando para um detalhe. Mas muitas vezes nós somos exatamente como esse personagem. Deus está movendo montanhas ao nosso redor, abrindo caminhos na nossa frente, cuidando de nós em detalhes que a gente nem imagina, mas a gente só consegue olhar para aquele arranhão, aquele ralado lá no joelho. Ah, Senhor, minha vida é muito ruim, o Senhor deixou que eu ralasse meu joelho. Deus nos sustenta, nos livra, nos abençoa, nos transforma, mas nós focamos no que deu errado, no que não entendemos, no que não saiu do jeito que eu e você queríamos. E aí, sem perceber, irmãos, o que a gente está fazendo no nosso coração é roubar a glória que não é nossa, roubar para nós o centro da história, porque no fundo queremos ser o centro não só da nossa história, mas de toda a história ao nosso redor. Se alguém me fechou no trânsito, ele fez de propósito, não foi porque ele está cansado, não foi porque ele não viu, foi porque ele quis me fechar. Se alguém pisa no meu pé, que é isso? Que homem grosseiro, como ele ousa pisar no meu pé? Acabamos vivendo como se de alguma forma tudo girasse em torno do nosso conforto, da nossa vontade, da nossa explicação de vida. Mas somente a Deus glória nos convida a um outro lugar, a uma outra posição, a uma nova aspiração de vida. Nos convida a viver realmente para Ele, mesmo quando nós não entendemos. A louvar, sim, irmãos, quando está doendo muito. A confiar, quando os nossos olhos não veem nada e é escuro demais. A obedecer, quando foi extremamente difícil fazer. Essa palavra nos chama a lembrar que a história não é sobre nós, a história é sobre Ele, Jesus Cristo. Quando vivemos assim, até o sofrimento se torna uma expressão da glória de Deus, porque se torna o altar onde nós oferecemos tudo ao Senhor. Até as perdas passam a brilhar com propósito. Até as lágrimas se tornam joias de glória, porque foram entregues ao nosso Rei, diante dEle. Viver para a glória de Deus é acordar todos os dias da nossa vida e dizer: Senhor, que o Teu nome seja honrado hoje, que a minha alegria ou a minha dor manifestem o Teu querer e o Teu poder. Esse é o coração do Soli Deo Gloria. Não é um lema antigo, não é um tema para você sair, colar no seu carro e sair fazendo besteira por aí. É um chamado diário de serviço. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre sermos heróis da fé, é sobre sermos reflexos da glória do Pai. Então, quando tudo estiver bem, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Glorificar.
com toda alegria de coração. Mas quando tudo estiver difícil, não deixe de glorificar ao mesmo Deus. Quando você entender o que está acontecendo, glória seja ao teu nome, Senhor. Mas quando você não entender, quando parecer que o mundo está contra você, que está tudo dando errado, o que o nosso coração precisa fazer? Glória seja ao teu nome, Senhor, do mesmo jeito. Ao voltarmos nossos olhos para as Escrituras, vemos ainda a brilhante maneira como Paulo encerra o nosso texto de Romanos 11, dizendo o que a gente cantou ainda há pouco: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Esse, meu irmão, minha irmã, é o coração da reforma. Esse é o centro do Evangelho. Esse é o sentido da vida cristã. Tudo é dele, tudo vem por ele, tudo existe para a glória dele. E se é assim, toda honra, toda glória, todo louvor pertencem única e exclusivamente ao nosso Senhor. Então viva para a glória dele, trabalhe para a glória dele, converse para a glória dele, abrace para a glória dele, ame para a glória dele, faça absolutamente tudo para a glória de Jesus Cristo. Porém, é verdade, eu não posso só encerrar toda essa palavra sem te oferecer também a redenção de viver perfeitamente dessa forma, porque às vezes você acha que está dando glória a Deus, com o jeito que você faz, do jeito que você vive, porque talvez hoje, ouvindo essa pequena reflexão, você tenha percebido que andou de alguma forma tentando ser o autor da sua própria história, dar o seu jeitinho, de escrever uma parte que Deus parece que teve dificuldade e você quer ajudar. E nesse caso, irmãos, pode ser que, assim como eu, você percebeu que começou, sem querer, a roubar uma glória que não é sua, uma glória que é de Deus. Talvez você tentou entender o porquê de tudo que está acontecendo. Por que eu, Deus? Por que comigo? Talvez você tentou ditar o rumo das coisas na sua vida. Hoje em dia é muito comum vermos crentes exigindo entender o que Deus está fazendo. Deus, eu não aceito o Senhor fazer isso na minha vida. É o que dizem. Quando Deus não faz do nosso jeito, é inevitável, irmãos. O nosso coração limitado, caído, marcado pelo pecado, se enche de frustração, cansaço, reclamação. E é aí que a gente precisa lembrar: Deus ainda está escrevendo a história. O capítulo ainda não terminou. E o autor continua sendo digno de glória, mesmo quando o texto da vida parece confuso. O mesmo Deus que guiou Lutero, Calvino e tantos servos anônimos, é o Deus que hoje guia você, que guia a mim, que guia a nossa igreja. O mesmo Deus que transformou 5 pães e 2 peixes em uma multidão inteira alimentada e mais cestos e cestos de comida sobrando, é o Deus que pode transformar as nossas dores em testemunho vivo, para que outros creiam. Então hoje o convite é simples, porém extremamente sagrado. Confie no andamento que Deus dá à história. Confie na história que Deus está escrevendo com a sua vida. Para de lutar com a caneta. Confia no autor. E quando você não entendeu o enredo da sua história, lembre-se, a história é dele. A glória é dele. E o final? Esse sim, o final vai ser extraordinário, glorioso e já está anunciado, porque será a maior expressão de glória que esse mundo já viu. Glória dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tema um momento difícil. Lembre-se da palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Só lhe deu glória. O que significa isso? Tempo bom, glorifica. Tempo ruim, e assim você vai descobrir que o Senhor caminha junto com você todos os dias. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor,
Obrigado porque o Senhor nos permite, de forma tão carinhosa, fazer parte da Tua própria história. Mesmo sendo tão pequenos, Senhor, o Senhor nos usa para refletir a Tua maravilhosa glória. Livra-nos, Senhor, de todo orgulho, de toda vaidade, e ajuda-nos, Senhor, a viver cada dia como instrumentos nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos autênticos ecos da Tua glória por esse mundo tão corrompido. Que tudo que somos, tudo que fazemos, exalte de verdade o nome de Jesus. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, convido você a se colocar de pé.